Prosseguindo com nossos estudos bíblicos, estamos estudando 1 Timóteo, estamos no capítulo 2. Hoje nós vamos estudar do versículo 6 até o versículo 8. Vamos então à leitura do versículo 6, que diz assim: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se devem prestar em tempos oportunos. Meus queridos e amados, nós estamos aqui no capítulo 2, onde Paulo faz uma série de instruções para esta igreja que estava sendo desconstruída teologicamente por causa dos hereges judaizantes. Se os amados observarem, o apóstolo Paulo usa muito a partícula todos. Observe aí no versículo 1, quando ele diz que se deve exercer a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos. Nós já explicamos que essa expressão todos é gentios e judeus, não simplesmente pessoas, todas as pessoas do mundo, mas aqui são etnias, são povos. Observe também a mesma expressão no versículo 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Você vê novamente a expressão todos aí. No final do versículo 2, ele vai dizer também com toda piedade e respeito. Observe também no versículo 4 a expressão todos, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Novamente, aqui no versículo 4, não é salvação universal, ou seja, todas as pessoas do mundo vão ser salvas, porque você sabe que algumas pessoas já estão no inferno, outras pessoas já estão no céu, então nem todas as pessoas de fato vão ser salvas. Que Paulo está falando que todas as pessoas aqui chegam ao pleno conhecimento da verdade, novamente, pessoas judeus, pessoas gentias, gentílicas, todos aqui é a mesma expressão de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos, aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra todos também ali se refere a classes de pessoas, etnia, povos, ou seja, em todos os povos do mundo tem pessoas que vão ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aqui não é nenhuma promessa de que todas as pessoas do mundo vão ser salvas. Isso é impossível hermeneuticamente, principalmente vendo aqui o contexto do capítulo 2. Então, vamos continuar estudando. Vamos agora para o versículo 6, que é o nosso texto de hoje, que diz assim: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Veja a expressão, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A expressão, novamente, todo, Jesus Cristo se deu em resgate por todos. E aqui há muitas confabulações a respeito da expiação ilimitada e a expiação limitada. Mas quando nós observamos aqui o contexto da interpretação do capítulo 2, fica bem translúcido aqui, queridos, que todos aqui são judeus e gentios. A morte de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para salvar todos, de todas as classes sociais, de todos os povos, de todas as etnias. Tem pessoas que vão ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo diz que essa pregação do Evangelho, que é um Evangelho que se abrange a todos, não só a judeus, porque os irmãos entendem que os judeus eram muito centrados em si mesmos, aquela autossuficiência de que Deus era só para eles. Mas Paulo está dizendo que não. Jesus Cristo, ou Deus na pessoa de Jesus Cristo, morreu para salvar todos, de todos os povos, de todas as etnias, de todas as tribos, de todas as línguas. Existem pessoas que vão ser alcançadas pelo Evangelho. É importante nós entendermos isto para a gente não achar que os planos de Deus é frustrado, porque se de fato fosse uma realidade que Cristo morreu por todas as pessoas,
Como que nós explicaríamos então que existem pessoas que foram para o inferno e que estão indo para o inferno? Ou quer dizer então que a vontade do homem perpassa a vontade de Deus, já que Deus quer que todos sejam salvos, mas tem pessoas que não querem ser salvas e isso frustra o plano de Deus? Onde é que fica a soberania do nosso Senhor e a autoridade dele? Tá? Então, entendendo a partícula todos aqui, do versículo 6, que Paulo vai dizer, o qual si mesmo se deu em resgate por todos. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele foi o sacrifício, ele foi o cordeiro de Cristo na cruz para morrer novamente por todos, frisando com bastante ênfase, todos aqui são pessoas de todos os povos, línguas e nações. E Paulo diz na parte B, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, a igreja ali em Éfeso tinha que pregar esse evangelho que abrange todas as pessoas e não somente judeus, como aqueles falsos mestres estavam ensinando ali. Aquela igreja, como nós estudamos na última lição, uma igreja elitizada, imprófica, estava infrutífera porque estavam fechadas só nelas ali, e aí Paulo vai dizer que a igreja tinha que ter um horizonte mais ampliado no ministério. Vamos agora para o versículo 7. Paulo diz, para isto fui designado pregador e apóstolo. Veja bem, Paulo está aqui se referindo que ele foi designado por Jesus Cristo para ser pregador e apóstolo dos gentios. Com isto, Paulo deixa bem claro que a salvação não é só para os judeus. A salvação é para todos aqueles que o Senhor, pelo seu beneplácito, vai alcançar pelo poder do Evangelho. Então, Paulo deixa aqui claro que ele foi designado pregador e apóstolo, aí abre um parênteses, firmo verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Essa fé e a verdade é a suficiência das Escrituras, essa verdade, que é aquela verdade que Jesus Cristo vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, uma verdade absoluta, um único evangelho que pode salvar, um único evangelho que pode arrolar o homem à membresia de Jesus Cristo, é o evangelho de Deus em Cristo Jesus. Não é simplesmente, por exemplo, fábulas e genealogias, como estava sendo ensinado, como nós já estudamos, estava sendo ensinado ali na igreja em Éfeso. Então, Paulo vai deixar bem claro aqui que a palavra todos, que ele vem se referindo desde o versículo 1, ele está se referindo a judeus e a gentios, é tempo oportuno que a igreja pregue esse evangelho que se abrange a todos, não somente ao povo judeu, e aí ele diz que foi exatamente para esse fim, para ser pregador para os gentios, porque os outros foram pregadores para os judeus, A gente, quando lê os evangelhos, a gente vê isso. Então, Paulo diz que ele é pregador para os gentios. Vamos então para o versículo 8, que diz, quero, portanto, observe a partícula portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Veja a expressão, portanto, os varões orem em todos os lugares, ou seja, as igrejas eram em casas, Os irmãos se reuniam em lugares diferentes, em casas. Em todos esses lugares, a liderança, a igreja, os irmãos que faziam parte dessa liderança, deveriam ter mãos santas. E ele vai explicar o que significa essa mão santa. E aí ele diz, sem ira e sem animosidade. O que seria essa sem ira e sem animosidade aqui? Primeiro era a questão da competitividade. Os judeus, aqueles falsos mestres, competindo com o ministério do apóstolo Paulo, ou seja, esses judeus diziam que deveria guardar a lei, deveria guardar a circuncisão, aquela questão de ocupar a sua mente, como nós já estudamos, com fábula e genealogia. E com isto, essa competitividade que os judeus tinham centrado só neles mesmos, aquela questão da igreja elitizada, particularizada aqui somente eles. Então eles gostavam desses que aceitavam a sua doutrina, mas odiavam aqueles que não aceitavam a sua doutrina.
Então, esse tipo de comportamento por parte da liderança tornava eles impuros. Por isso que Paulo usa a expressão aqui, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, que estejam bem. Não é porque uma pessoa não comunga da sua fé, não comunga da sua teologia, da sua filosofia, que você vai criar inimizade com essas pessoas. Você vai ter ódio dessas pessoas, você querer matar essas pessoas, você não quer contato com essas pessoas. Quando isso acontece, e você está lá no púlpito pregando, e você está lá na igreja ministrando, meus amados, você está com ira e animosidade. Ou seja, você gosta daqueles que gostam de você, que aceitam a sua filosofia, mas odeia aqueles que não aceitam a sua filosofia. Então Paulo está dizendo para a igreja em Éfeso ter cuidado com esse tipo de comportamento. Que a liderança seja uma liderança que de fato seja espiritual. Que aonde elas estiverem, elas venham estar de fato agradando o Senhor Jesus Cristo. Então os varões em todos os lugares, levante, ore com mãos santas, que orar em mãos aqui faz parte de todo o ministério, como Paulo disse assim, que vocês desenvolvam o ministério com santidade e não com ira e nem com animosidade. Seja com esse sentimento de gostar de quem gosta de você, com raiva daquelas pessoas que não apoiam a sua decisão, a sua forma de pensar. Então, meus queridos e amados, isso faz parte do ministério. Então, nós vimos hoje, no versículo 6 ao versículo 8, onde nós aprendemos aqui que a palavra todos, aqui se refere a povos e não a pessoa do mundo todo sendo salvo, mas judeus e gentios. E também Paulo vai dizer que esse evangelho, que Cristo é a expiação por de todas as classes, deve ser pregado pela igreja. E também Paulo vai dizer que a liderança tem que desenvolver o ministério em todos os lugares, ou seja, nos ambientes onde é efetuado o culto, o ambiente onde a igreja chega com o ministério, tem que ser com mão santa, tem que ser um ministério que esteja pautado na palavra de Deus e não com ira e com animosidade, ou seja, com sentimento faccioso, com um sentimento de pesporrência, mas com um sentimento de piedade cristã. Que Deus assim nos abençoe. Obrigado por sua atenção. Até a próxima reflexão, em nome de Jesus. Amém.